Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, esta palavra linda, maravilhosa, esta palavra que nos enche de vida, de alegria, porque é a palavra de Deus. Se fosse palavra de homem, se fosse qualquer outra filosofia, nos deixaria cansados, nos deixaria fadigados. Mas eu quero dizer para você, querido, que esta é a palavra de Deus. Então, aqui no capítulo 6 de Gênesis, felizmente, amados, nós vemos no desenrolar do capítulo 6 a triste consequência do pecado. E diz aqui que os filhos de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Queridos, existe uma discussão teológica se esses filhos de Deus eram anjos ou se estes filhos de Deus eram descendentes de homens. Existe um argumento simples que derruba logo essa questão de que os filhos de Deus eram anjos. Quando Jesus é interpelado acerca da ressurreição, ele responde da seguinte maneira: vocês erram porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. E Jesus fala que os anjos não casam e nem se dão em casamento. É isso que Jesus afirma. Ao saber que os anjos não se casam e nem se dão em casamento, já matamos aí a questão. Os filhos dos homens que fala aqui não são anjos. Não são anjos caídos. Não são anjos que têm relações com homens. Mas de fato aqui é a descendência de Sete, a descendência santa, aquela descendência que busca a Deus, aqueles homens que buscaram a Deus, que nós vimos no capítulo 5, se misturou com a descendência de Caim, que era uma descendência ímpia, promíscua, que foi cada vez mais aumentando o pecado. E infelizmente esses dois grupos começam a se misturar porque os filhos de Deus começaram a se misturar com os filhos dos homens e começou a haver uma multiplicação do pecado. E isso é muito triste aos olhos de Deus e vai desenvolvendo uma carnalidade. O homem, ele vai ficando carnal, alimentando cada vez mais seu desejo de adultério, de paixão, de lascívia, o homossexualismo aumentando, todo tipo de corrupção aumentando, queridos. E nós vemos que, na verdade, o pecado aumenta muito. Existe, amados, uma medida em que Deus não suporta mais o pecado, em que ele aumenta tanto, e que, na verdade, aqui no versículo 5 fica claro, e fala assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Queridos, o homem se tornou mau e Deus viu, e aquela maldade estava subindo ao trono de Deus, como na verdade toda maldade sobe ao trono do Senhor, incomoda, porque na verdade é isso que o pecado faz na vida da pessoa. O pecado ele incomoda terrivelmente o Senhor. O pecado na verdade perturbou a paz de todo o universo. Deixou uma completa intranquilidade. E essa multiplicação do pecado na terra perturbou o Senhor a ponto do Senhor se arrepender de ter feito o homem. Então a Bíblia declara que o Senhor, no versículo 6, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou no coração. Querido, meu amado, Deus
ficou arrependido de ter feito o homem. Você sabe que Deus, Ele tem sentimentos. Deus, Ele sente o pecado do homem, Ele sente toda a tristeza do homem. Deus ama o homem e, na verdade, quando Deus vê o homem seguindo aquele caminho de pecado em que ele mesmo vai se destruir, Ele se arrepende. E aí Ele nota algo diferente. O versículo nos coloca aqui diante de uma questão. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amados, que grande alegria para a humanidade esse fato, porque eu creio que se não restasse nenhum homem fiel a Deus, Deus já teria acabado com tudo. Graças ao Senhor, bom Deus, que existiu um homem, e eu creio que Deus já antevia isso. E Noé achou graça diante de Deus. Meu amado, isso é um exemplo para mim e para você, que devemos achar. E sabe como que Noé achou graça diante de Deus? Porque Noé andava com Deus. Nós precisamos, meus amados e queridos, andar com Deus. Eu preciso andar com Deus. Esse é o segredo de mudar o coração de Deus. Deus pode mudar o seu coração. Existem determinadas coisas que poderiam acontecer na sua vida e não vão acontecer mais porque você começou a andar com Deus. Você pode se arrepender. Nós vemos ali na cidade de Nínive, onde o profeta leva uma palavra de julgamento. E Deus muda o seu julgamento porque as pessoas começaram a andar com Deus. Nós precisamos, meus amados, mudar a perspectiva do nosso coração. Parar de andar na carne, parar de andar na concupiscência dos olhos, parar de andar na soberba da vida. E nós nos voltarmos para o Senhor e andarmos com Deus. Então Deus estabelece uma aliança com Noé. Pelo fato de Noé andar com Deus, Deus estabelece uma aliança com ele. Essa aliança estende para toda a sua família. Olha como é que fala aqui. Versículo 18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, até as noras. Eu quero dizer para você que quando você faz uma aliança com Deus, quando você passa a andar com Deus, a sua descendência é abençoada, a sua casa é abençoada, você é abençoado e passa isso para toda a sua família. É uma bênção muito grande. Querido, eu creio que você quer ter uma família próspera, uma família boa, uma família abençoada. Então, meu amado, passe a andar com Deus como Noé fez. E entre na arca do Senhor. Sabe o que é a arca do Senhor hoje? É a igreja. A igreja do Senhor Jesus é que é a arca. Porque ali Deus ordenou a Moisés para fazer a arca. Mas hoje Deus nos ordena edificarmos a igreja do Senhor Jesus. Amém? O Senhor Jesus é a nossa arca. A igreja é a nossa arca de proteção para esse mundo caído e perdido que jaz no maligno. Então, meu amado, creia em Jesus Cristo. Volte-se para Jesus. Porque assim como Noé teve uma palavra de fim dos tempos, nós hoje temos uma palavra de fim dos tempos. E esta palavra é que o fim está próximo e devemos entrar na arca do Senhor, e a porta dessa arca é o Senhor Jesus, para nos levar em meio a essa destruição e a esse caos que se apresenta, em que o espírito do anticristo já está agindo, já está operando, mas que aqueles que se voltarem para Jesus irão ser livres, você e a sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu
e a tua casa. Meu querido, que você possa continuar lendo a palavra de Deus, capítulo por capítulo, cada dia, para que o Senhor Jesus venha edificar uma vida em ti. Graça e paz. Shalom Aleichem.